Gente, o governo terá uma estratégia para apoiar candidatos dos partidos da base nas eleições municipais. Quem chega para já contar essa história para a gente a partir de agora é a Marília Ribeiro, que está lá em Brasília. E Marília, que estratégia, como vai funcionar esse apoio do Planalto? Seja muito bem-vindo, ótima tarde para você. Oi, Evandro. Boa tarde a você e a todos que estão nos acompanhando. O apoio deve ir para aqueles candidatos de partidos aliados onde o PT não for competitivo. Uma das atitudes do Planalto é conter aqueles políticos considerados radicais de direita, o que vale até não lançar candidaturas naquelas principais cidades. Evandro, na prática deve funcionar da seguinte forma: se um aliado for mais forte em determinadas regiões, o PT deve compor parceria. O PT deve compor parceria, mas sem o protagonismo. O governo já até falou que deve tomar cuidado com essas alianças que devem ser feitas no decorrer desse processo até o pleito de outubro. Isso porque ele teme por conta da base feita lá dentro do Congresso Nacional. E também já reforçou, o Palácio do Planalto já reforçou que não deve fazer campanhas para aqueles candidatos considerados ideológicos. Podemos citar como exemplo dessas alianças para esse período eleitoral, Evandro, Eduardo Paes, que é do PSD pelo Rio de Janeiro, Guilherme Boulos, que é do PSOL por São Paulo, e João Campos, que é do PSB em Recife. Esses aí já são usados como símbolo dessa estratégia do governo. E o Executivo vai seguir fazendo viagens por todo o país para poder alcançar o maior número de eleitores, Evandro. Muito obrigado pelas informações, Marília Ribeiro. Ótimo trabalho para você. Já vamos trabalhando aqui na nossa câmera fechadinha. Já pode ir se aproximando de mim aí, para a gente poder chamar também o Di Maria, o nosso craque lá de Brasília, para falar um pouquinho dessa movimentação do governo em torno dessas candidaturas. Então o PT está falando o seguinte, Zé: se a gente não pode ir com os nossos, vamos apoiar os nossos aliados. É uma estratégia comum do PT ou ele está mudando o foco e tirando um pouco do protagonismo de si mesmo, entendendo que talvez a situação não esteja tão favorável assim em várias partes do país? Como é que você analisa? É uma mudança que já vem de fases anteriores aí, viu? Olha, o governo estabeleceu primeiro que vai apoiar os candidatos onde o presidente Lula possa ajudar. Em algumas regiões onde o presidente Lula vai bem, o governo está bem avaliado, o presidente Lula vai ajudar. Haverá também critérios na gravação de apoios, né, para as campanhas eleitorais dos prefeitos aliados ao presidente Lula e que tenha ali na base eleitoral esta possibilidade de ajuda. Nem todo município ajuda. Então, esta é a estratégia do governo e do PT. E é como você disse, já há uns anos aí o PT vem descobrindo que não é a última bolacha do pacotinho, né? E está fazendo apoio. E principalmente em cidades com mais de 200 mil habitantes. Do outro lado também, os outros partidos também já traçam as suas estratégias. Eu conversei, por exemplo, com o presidente do PP, o Ciro Nogueira, que diz o seguinte: em nenhum município haverá apoio com o PT. Aí eu perguntei, mas e se houver lá uma decisão municipal? Ele falou, eu não mando dinheiro. Não manda o dinheiro. O presidente do partido está com a chave do cofre nas mãos. Então, PP e PL não se coliga em nenhum município com o PT. Se houver algum resistente e insistente, vai ficar a pão e água. Bom, e você, hein, Fábio Piperno? Como é que você vê essa mudança aí do PT, baseado também no que disse o nosso amigo Di Maria? Tá aí descobrindo o óbvio. Agora só um parênteses em relação ao PP. Estranha realmente essa posição do senador Ciro Nogueira, porque o partido dele tem ministro e não vai querer ter coligado. Agora, é óbvio que o PT tem que ser mais generoso, né, com os seus aliados. Eu sempre falo isso aqui. Por exemplo, em Curitiba, o Luciano Dutti, do PSB, né, tá brigando pela liderança em pesquisa e o PT não tem um nome forte. Você pega aqui na Grande São Paulo, em Guarulhos, o segundo maior município do estado de São Paulo, o Eloy Pietá, ex-petista, está lá no Solidariedade agora. Então, nomes como esse, é evidente que eles precisam sim de um apoio decidido do PT, que não adianta querer rachar essa base. Agora, o Gustavo Segré, de que maneira que esse enfraquecimento do PT ele pode também servir de uma estratégia para os outros partidos que queiram combatê-lo nesses pleitos municipais locais? Eu acho que o PT está meio desvalorizado em termos de prefeituras. Lembrando que na melhor época do PT tinha muitas prefeituras do partido. Hoje, se a memória não me falha, são 182
e eles querem chegar a 300. Eu duvido que vão chegar. Não me parece que seja uma âncora muito boa como política eleitoral levar o presidente Lula, até porque as últimas concentrações que têm feito não levaram muita gente e isso pode ser considerado uma derrota eleitoral, o fato de chamar um comício com o presidente Lula e que esse comício resulte um fiasco. Mas estamos falando de épocas eleitorais, eu não acredito que o PT vai conseguir ter mais das que tem. E eu acho que pode até perder, em função de desoneração de folhas, de municípios de até 156 mil e um monte de outras questões que estão afetando diretamente a produção e muitas vezes a arrecadação dos próprios municípios. Então, vamos ver. Estou ansioso por ver. E você, Alan Gani, como é que analisa essa história? Olha, essa eleição para o PT ela é fundamental. O PT, em termos de prefeitura, se eu não me engano, está na 8ª ou 9ª colocação. Décima. Obrigado, Segré. Décima. Então, assim, tem partidos com muito mais prefeituras que o PT. E aí o PT, evidentemente, tem que recuperar essas prefeituras, porque o trabalho do prefeito é muito importante para eleger deputado em 2026. E hoje o PT tem um grande problema, o governo tem um grande problema, porque tem uma base fraca no Congresso Nacional. E essa base fraca no Congresso Nacional, base orgânica mesmo, de identificação, enfim, é por conta que o PT lá atrás perdeu uma série de prefeituras. Então também não consegue emplacar deputados. Então essa eleição é um tudo ou nada para o PT. Por isso que eles apostam aí nesse discurso mais moderado ao centro para tentar recuperar as prefeituras. Ô Fábio Piperno, você entende que não exista essa base fraca que está sendo mencionada aqui pelo Alan Gani? Eu vi que você reagiu ali durante a fala dele. Não, eu diria para você que o cenário pro PT nas eleições municipais ele é muito melhor do que nas eleições anteriores, né? O PT, lógico, em 2016 era o PT concorrendo contra o Petrolão. Em 2020 era o PT concorrendo como partido de oposição e com o Lula sem os seus direitos políticos. Hoje não. Hoje concorre com o PT. Não, mas aí que tá o negócio. Hoje concorre com, enfim, um presidente que recupera a sua boa avaliação. Aliás, as últimas pesquisas apontam para isso. E mais, em várias capitais, em algumas capitais, o PT inclusive lidera a pesquisa, coisa que não tinha. Então, não é um cenário róseo, não é lá grande coisa, mas não é tão sombrio como foi em 2016 e 2020. Ô Zé Maria, como é que você... Pode falar. É que não tem, Piperno, nenhum candidato do PT em primeiro lugar nas pesquisas nas capitais. Cidades com mais de 200 mil habitantes são pouquíssimas, né? Então, a situação não é fácil para o PT em termos de disputa eleitoral neste ano. E estas são eleições importantes, elas vão definir aí a geografia política para 2026, principalmente porque os partidos, os candidatos vão procurar os partidos que estejam melhor colocados. Agora, nos municípios houve mesmo um crescimento de candidaturas petistas. Não é uma situação melhor do que a anterior, não. Fala, Piperno. Não. É uma situação melhor do que 20 e 16, quando se sabia que o PT não ia ganhar absolutamente nada. Por isso que despencou para o 10º. Mas você veja, por exemplo, em Porto Alegre, a Maria do Rosário aparece na frente nos últimos levantamentos. O PT que é a novidade, Ela é a novidade, né? Então, mas aí que tá o negócio. Na última, por exemplo, era a Manuela, que é do PCdoB. Então, em capitais Nordeste, por exemplo, o PT também lidera em algumas, coisa que não havia antes. Aqui em Goiânia também está bem... É uma situação melhor do que de 4 anos atrás. Pesquisas são feitas para ser lidas e muitas vezes analisadas. Eu lembro, Celso Russomano estava primeiro nas pesquisas da Prefeitura de São Paulo, não chegou nem no segundo turno. Agora eu quero falar um pouquinho também que essa questão tem a ver com articulação. Nesse momento de articulação para os pleitos municipais e também da articulação para conseguir caminhar melhor ali pelo Congresso. E aí algumas figuras antigas começam a entrar nessa parada, porque no momento em que o governo enfrenta essas dificuldades, aqueles petistas que tiveram destaque em gestões passadas do partido, saíram de cena depois das condenações pelo Mensalão ou pela Lava Jato, por exemplo, voltaram a atuar nos bastidores. Eles não estão ocupando o cargo, mas, por exemplo, o ex-ministro José Dirceu, o ex-presidente da Câmara, João Paulo Cunha, que era do PT, os tesoureiros do PT, Delúbio Soares, João Vacari Neto, aos poucos eles vão ou participando de eventos ou encontrando políticos que estão ocupando cargos nesse momento, ministros do governo federal, para tentar auxiliar nessa articulação. Aquele que mais chama a atenção é Zé Dirceu,
que, aliás, pode até ou está até aventando a possibilidade de concorrer à Câmara dos Deputados aí em candidaturas futuras. Foi questionado sobre isso, mas por enquanto não abriu de fato se bate o martelo nessa decisão. Disse que teria de conversar mais com o partido, com o presidente da República. Mas como é que vocês veem o retorno dos que não foram, digamos assim, Gustavo Segré? Eu vou fazer o comentário com uma bolinha aqui, ó. Assim, ó. Esse é o meu comentário sobre esse assunto. Pô, é cara de palhaço. Essas pessoas voltarem, eventualmente ser deputado, e vai ganhar. Se ele se candidata, vai ganhar. Tem uma base eleitoral muito forte, o PT. Mas, Evandro, tem uma questão que, para mim, não é negociável. Quando uma pessoa que foi acusada, tem sentença, e por um argumento jurídico que devemos respeitar, e a justiça vale, volta nessa questão de participação, é chamar as pessoas de palhaço mesmo. Mas o Dirceu, se não estou enganado, ele precisaria ter anulação de outro processo. Ainda tem um que considera ele, ou que pode gerar ele inelegível. Então não sei se ele já está sendo cotado para ser candidato. É só se souberem que vai anular o outro processo também, porque está faltando mais um. O que você acha, hein, Piperno? O Segré tem razão de usar o nariz de palhaço para falar sobre a volta desses figurões antigos do PT? Aliás, eu até já disse aqui, eu conversei rapidamente com o Zé Dirceu, mais ou menos 2 semanas atrás, em um evento cultural. Ele estava lá, inclusive recebendo abraço de muita gente, de vários segmentos da política. Mas olha, qual é o maior partido do país hoje em representação no Congresso? É o PL. Quem é o presidente do PL? O Valdemar, também condenado, né, enfim, cumpriu pena também, né? Acabou depois até se beneficiando de uma anistia. Mas o fato é o seguinte, ele, parceiro do presidente Bolsonaro, então, a justiça brasileira, ela proporciona, assim, esse tipo de situação. E a partir do momento que o cidadão vai lá e quita suas dívidas com a justiça, ok, tá de novo ficha limpa aí, né? Fala, Gani. Olha só, Evandro, tem essa ideia de que o Zé Dirceu foi um grande articulador. Eu vejo o Zé Dirceu como um grande estrategista político. Não existiria, talvez, o presidente Lula sem Zé Dirceu. Verdade. Ele é um grande estrategista, isso é inegável, é uma pessoa de muita inteligência do ponto de vista da leitura do tabuleiro, inclusive até a própria política do PT no primeiro mandato, fazendo concessões ao mercado para ganhar a confiança do mercado, tem muito ali de cabeças como Antônio Palocci, como Zé Dirceu. Agora, eu não vejo ele como um grande articulador, ele é um grande estrategista, mas não um grande articulador. Por quê? Porque fazer articulação política, que foi um mensalão provado, passou pelo Supremo Tribunal Federal, comprando o deputado, aí qualquer um sabe fazer articulação política nesses moldes, né? Talvez um grande articulador político seja o Michel Temer, que aí o Lira, a gente pode questionar os métodos, mas é um articulador político. Agora, nesses moldes eu não considero ele um grande articulador político, então não acho que a volta dele traria essa capacidade de articulação para o governo ou para o PT. Ô, Gustavo Segré, pega aquele item que você estava usando ali na hora que você foi fazer o seu comentário aí. Vou ter todos os programas, gente... é um item que agora você vai carregar no bolso o tempo todo. Porque quando aparecer uma dessas, eu vou puxar. E a nossa audiência valoriza esse time, porque eles se sentem da mesma forma que eu, palhaços em muitos assuntos. Evandro, só para complementar o que mencionava Alan, eu acho que se tirassem essa inelegibilidade do Dirceu, muito provavelmente ele, em uma eventual mudança ministerial, ele estaria no grupo dos ministros, me parece. Agora eu quero saber do Zé Maria Trindade, Zé, se o Gustavo Segré, ele tem razão no teu ponto de vista, que circula muito pelo Congresso em usar esse nariz de palhaço justamente para falar do retorno dessas figuras aí do PT, ou se de fato eles conseguem obter uma articulação que hoje o próprio partido e o Planalto não estão alcançando. O que você me fala estando dentro aí dos corredores do Congresso Nacional? Olha, o corporativismo na área política é muito grande, principalmente no Congresso Nacional, né? Aqui, Evandro, eles adotam aquela máxima de lavou, tá novo, né? Tá pronto de novo para ser embalado. A história, eu concordo muito com o Segré.
Muito. Sabe por quê? Eu aprendi durante o debate sobre a ficha limpa, a lei ficha limpa, e a lei ficha limpa ela avançou, inclusive retroagindo a aplicação e condenando ali, entre aspas, a inelegibilidade de pessoas que não estavam condenadas em última instância, diferenciaram uma situação. A Constituição garante que ninguém pode ser considerado culpado a não ser depois do transitado em julgado. Tá certo. Mas isso é para o aspecto penal. Agora, do aspecto moral e da política, não existe um direito individual à elegibilidade. O que existe é uma condição de elegibilidade. E eu entendo que a condição de elegibilidade é de, além de atender às normas legais, né, que são as leis aprovadas no Congresso e normas do Tribunal Superior Eleitoral, é preciso a condição moral de se apresentar. Eu sou dos que acha que um político ele tem que ser limpo. É o próprio nome, o candidato diz, né, um cândido, ele tem que ser cândido, limpo. Ou seja, não pode pairar sobre um político que esteja no mandato, o mesmo candidato, nenhuma interrogação. É o que eu penso. Então, legalmente, muitos vão apresentar, até porque estratégia do PT, o PT adotou como estratégia voltar os velhos, quanto mais candidatos, mais votos na legenda, essa é a estratégia. Mas eu entendo que moralmente o candidato tem que ser cândido. O que foi, Piperno? Arremate. Gostaria de perguntar para os colegas, por exemplo, o Valdemar é um cândido. Alguém quer responder? Candidato. Pô, mas ele é o dono do partido. Ele não vai ser candidato. Mas ele é o dono do maior partido. Fala, Zé. Ele não vai ser candidato e eu concordo. Não tem mocinhos nessa história, não.